Geografia Bíblica, capítulo 7. Orografia de Israel. A terra de Canaã é montanhosa por excelência, daí a razão de a Bíblia chamá-la de terra de montes e de vales. Deuteronômio 4. Deuteronômio 11:11. A Eretz Israel, como Israel era denominado nos tempos bíblicos e odiernamente também, media 225 quilômetros de norte a sul e do Mediterrâneo até a entrada do deserto, 130 quilômetros. Nessa pequenina faixa existem os contrastes mais chocantes da terra e por isso encantadores. No Monte Hermon, a quase 3.000 metros acima do nível do Mediterrâneo, ao Vale do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar, com rios e vales, montes e desertos, lagos e pântanos, jardins floridos e aridez gritante, olivais imensos e areias quentes, frio e calor, a Eretz Israel forma o conjunto mais espetacular do globo. Do Hermon ou do Nebo, podemos descortinar esse maravilhoso panorama da Terra Santa. Israel passou 400 anos no Baixo Egito, cujas terras são planas, onde não chove, a terra confina com o medonho deserto do Saara. Passaria sob comando de Moisés para Canaã, terra de montes e vales, e onde a chuva é abundante no inverno. Os montes exerceram poderosa influência no povo que cantou os cumes e as elevações na sua poesia e prosa. Salmo 36:6, Isaías 54:10, Ezequiel 6:3. A importância dos montes na Bíblia é muito grande. As tábuas da lei foram dadas por Deus a Moisés no monte. Arão morreu no monte. A bênção e a maldição foram proclamadas em montes a Moisés. João Batista nasceu nas montanhas. Jesus nasceu na região montanhosa da Judéia. Sua grande batalha com o diabo foi no monte. No monte proferiu o seu maior sermão, transfigurou-se no monte, organizou no monte, foi crucificado no monte, foi sepultado e ressurreto no monte, ascendeu ao céu de um monte e voltará colocando seus pés no Monte das Oliveiras. Para entendermos claramente o sistema orográfico da Palestina, precisamos começar pelo norte, isto é, por Líbano e Síria, fora, portanto, dos territórios de Israel. Alguns montes servem de limite entre esses países e outras cordilheiras que entram por Israel e o reino da Jordânia. Vamos começar por duas serras muito importantes, Líbanos e Antilíbanos e o correspondente vale entre eles, Montes Líbanos. Nome procede do hebraico Ha-Lebanon, que advém da raiz LBN, que significa ser branco. No árabe é Jebel el-Lignan, que quer dizer branco, por causa da neve que cobre os seus picos o ano todo. Jeremias 18:14. Os assírios chamam Labian ou Labinanu, os heteus Niblani, os egípcios RBRN e os cananeus, conforme consta na relação de Ugarit, LBNN. A palavra consta dos registros antigos desde o século 8 a.C. O monte não se trata de um monte, mas de uma cordilheira que corre de noroeste para nordeste, paralelamente ao Mediterrâneo, numa extensão de 170 quilômetros. Limita ao sul com o Nabar e Casimia, ou El-Litani, que é o rio Leontes, ao norte com o Nar El-Kebi, o antigo rio Eleutoros. Começa na altura de Beirute e vai até Trípoli. Os árabes confessam aos líbanos grande importância. Eles afirmam que os líbanos têm na cabeça o inverno, nos seus lombos a primavera, no seu seio o outono e o verão repousa na orla do mar a seus pés. A altura média da cordilheira oscila entre 1.000 e 3.000 metros sobre o mar. Três picos principais destacam-se da lombada e cortam os espaços: Jebel Makmal, 3.126 metros, Dar el-Dubab, 3.066 metros, e Dar el-Kutib, 3.063 metros.
Os flancos ocidentais dos Líbanos chegam até o Mediterrâneo, formando estreita faixa costeira, planície onde os cananeus plantaram suas importantes cidades. A Bíblia registra em umas 70 vezes o nome Líbano, sendo que alguns desses textos se referem aos antilíbanos. As principais referências estão em Deuteronômio 1:7, Oséias 14, 1 Reis 5, 6, 10, etc. Na antiguidade, dessas florestas de cedros e ciprestes cobriam as encostas da grande serra do Líbano. As precipitações pluviais de novembro e março dão origem às numerosas fontes e não poucos riachos que se precipitam tanto para leste como para oeste, fertilizando grandemente as terras. A mão humana formou em muitas partes do Líbano jardins maravilhosos. No passado não eram poucos os bosques existentes na região. Desses existem ainda dois, dos quais o principal é o Bizarré, situado a sudeste de Trípoli. As ricas terras do Líbano produzem, além de legumes e verduras, grande quantidade de amoras, figos, maçãs, damascos, nozes e trigo. A Bíblia usou o cedro do Líbano como símbolo. Letra A, de majestade e força, Jeremias 9:15, Salmo 92:12. Cantares 5:15. De orgulho terreno, em Salmos 29:5-6, Isaías 2:13. A madeira do Líbano foi usada em grandes e suntuosas construções do passado no Oriente Médio, como por exemplo Egito, Mesopotâmia, Síria e Palestina. A transação mais célebre foi feita entre Irão, da Fenícia, e Salomão de Israel, de madeira para a construção da casa do Senhor em Jerusalém, 2 Reis 5, 6 e 14. Os fenícios, entre as múltiplas mercadorias do seu fabuloso comércio, negociavam madeira do Líbano, Ezequiel 27:5. José Apistonese diz que, de toda a vasta riqueza de cedros do Líbano, hoje existem algumas centenas de cedros centenários, dos quais 12 são gigantescos e são chamados de os 12 apóstolos de Jesus. Os montanheses do Líbano contam que a origem desses 12 cedros está tecida numa lenda. Jesus foi ao Líbano com os 12 apóstolos. Cada um destes carregava um bordão. Enquanto descansavam, cravavam na terra o bordão. Quando quiseram desenterrá-lo, não o conseguiram. Os bordões plantaram raízes e cresceram, e hoje são os colossais cedros. Montes antilíbanos. A palavra Líbano só aparece no Antigo Testamento, já antilíbano, nem no Antigo nem no Novo Testamento. A Bíblia reúne no nome Líbano as duas cordilheiras do leste e do ocidente. O Antilíbano corre paralelo ao Líbano, de nordeste para sudoeste. Avança para o sul, para Hermon, separa-se dos montes de Israel. Ocupa uma extensão de mais ou menos 163 quilômetros, mais estreita do que a sua companheira do ocidente, mais árida também sua terra. Nessa serra nascem os famosos rios Abana e Farfar, 2 Reis 5:12. É mais baixa que a Serra do Líbano, divide-se em duas porções, separadas pelo platô de onde desce o rio Barada, que corre para o ocidente e irriga o oásis de Damasco, tornando suas terras ricas e produtivas. O mais alto pico é o Hermon, que atinge 2.800 metros sobre o mar e ocupa lugar destacado na parte sul da serra. Apesar de suas terras não serem tão férteis como as do Líbano, na Serra do Oriente são abundantes os olivais, as vinhas, as figueiras, as laranjeiras, os limoeiros, as macieiras e também a madeira. A parte ocidental dos Líbanos pertence ao país chamado Líbano, as demais à Síria. A parte sul dos antilíbanos é ocupada por 3 povos distintos: drusos, maronitas e metuales. Os drusos
parecem descender do povo de Cuta, 2 Reis 17, 24, 30, e se fixaram nessa serra após a ocupação de Israel pelos assírios. Eram terrivelmente belicosos, perseguiram os vizinhos e quase exterminaram os maronitas. Em 1860 d.C., as potências mundiais foram obrigadas a conter as investidas sanguinárias dos drusos. Voltaram a atacar seus vizinhos em 1910. Suas crenças religiosas são um complexo de cristianismo, judaísmo e islamismo. Vivem modestamente, não juram, não bebem nem fumam, mentem apenas aos estrangeiros. Os maronitas são rivais irreconciliáveis dos drusos. Falam um dialeto árabe, mas são sírios. Também de modestos costumes e vida simples. Dedicam-se à agricultura, à criação de ovelhas e cultivam o bicho da seda. De onde eles vêm? Ninguém sabe. Pensa-se que dos monotelitas, seita que acredita numa só natureza do Senhor Jesus, perseguidos no século VIII, refugiaram-se nos Líbanos. Em 1445, uniram-se à Igreja Romana. Conservam, todavia, alguns de seus princípios primitivos, tais como tomar a ceia do Senhor com os 2 elementos, celebrar suas liturgias na língua árabe e festejar seus santos peculiares. Seus sacerdotes podem se casar, porém, se a esposa morrer, nunca mais se casam. Os metuales são os mais numerosos dos 3, irrequietos e belicosos. Hostilizam de morte os cristãos. Pertencem a uma seita chamada xiita, isso é, maometanos de Alá. Não bebem em recipiente em que um cristão tenha bebido e não se sentam à mesa com cristãos. Os 3 se unem para defender suas amadas montanhas. Para tanto, lutam com a ferocidade até a morte. Selesíria. Alguns autores dizem que Selesíria significa Síria Oca, outros Síria Escavada e ainda outros Síria Celeste. A Bíblia lhe chama Vale do Líbano, Josué 11:17, e os árabes a denominam Biquiat. Selesíria é o nome clássico que lhe deram os romanos. É um grande vale limitado a oeste pelos montes Líbanos, a leste pelos Antilíbanos. Sua largura é imensa, sua altitude máxima está nas proximidades de Baalbek. Desse ponto começa a descer em direção ao rio Orontes, ao norte e ao sul, unindo-se com o vale do Litani e as cabeceiras do Jordão. O imenso vale é de uma beleza incalculável e de grande fertilidade. Abriga pequenos povoados que se dedicam à agricultura e à criação de ovelhas. Extremamente frio no inverno, hoje pertence à Síria. Monte Hermon. O hebraico registra Hermon. Especialistas acreditam que vem da raiz aram, no grau verbal e fio, que significa dedicar, consagrar. Em Deuteronômio 4:48 é chamado Sion. Em Deuteronômio 3:8 diz que os sidônios lhe chamavam Sirion e os amorreus Senir. O texto de 1 Crônicas 5:23 faz distinção entre Baal Hermon e Senir. É o pico mais elevado do Antilíbano, maciço, montanhoso, situoso e a sudeste dos Líbanos orientais. Separado deste por um vale profundo e grande, avança para o sul, onde começa a Serra do Hermon. Sua forma é de um setor de círculo que se prolonga de nordeste para sudeste, numa extensão de 30 km aproximadamente. Sirion significa couraça, referindo-se talvez à sua forma. Hoje os árabes chamam de Jebel el-Sei, literalmente Monte do Ancião, talvez pela neve que traz o ano todo em sua crista. 3 picos sobem do Hermon e rasgam o infinito. O mais alto está a 2.759 metros sobre o Mediterrâneo. De qualquer deles pode descortinar-se desde Tiro até Carmelo, dos montes da Galiléia a Samaria, do Tiberíades ao Mar Morto, serviu de limite para a tribo de Manassés e o território de Bazã. Do Hermon nasce o rio Farfar, que corre para Damasco.
Do sul saem filetes d'água que formam o Jordão. Em Salmos 89:2 canta-se: O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. Em Salmos 133:3 canta-se o amor fraternal como o orvalho do Hermon. Em Cantares 4:8, a beleza do Hermon associa-se à dos montes Amana e Senir. Os cananeus muito cedo usaram o Hermon para festejar seus deuses. Designaram-se Arã, que significa consagrar. E sobre todo o monte praticaram as mais grosseiras abominações. O deus principal do Hermon foi Baal, daí o nome de Baal-Hermon. Juízes 3:3 e 1 Crônicas 5:23. Eles escavaram no monte uma cavidade conhecida como Iará, ou seja, o que desce, referindo-se ao manancial. E ergueram o templo Kars-Antar, cujas ruínas atestam o que foi essa casa idólatra do passado. Muitos outros templos foram erigidos no sopé do monte, em todos os seus flancos, como o Ibariat, e restos de divindades espalharam-se pela montanha altamente sagrada. O monte é de grande fertilidade. Oliveiras, maçãs, peras, uvas, trigo, além de verduras e legumes, colhem-se com abundância nas lombadas mais baixas do Hermon. A poucos quilômetros ao sul do Hermon, nos dias do ministério terreno de Jesus, florescia Cesareia de Filipe, incrustada num ponto estratégico ao sul do majestoso monte. Cesareia de Filipe ficava aproximadamente a 7 quilômetros da então cidade de Dan. O Senhor Jesus levou seus discípulos para um descanso. Deixaram Cafarnaum e rumaram para Cesareia de Filipe, Mateus 16:13, onde interrogou os discípulos sobre o pensamento do povo a respeito de sua divina pessoa. Depois quis saber o que os discípulos, particularmente os 12, pensavam sobre ele. Então subiu a um alto monte, onde se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. A tradição aponta o Tabor como o monte da transfiguração. Helena, mãe de Constantino, mandou construir no Tabor, no século IV, 3 templos, um para Jesus, outro para Moisés e outro para Elias. Daí para frente, a Igreja Romana finca pé no Tabor como monte da transfiguração, e com ela um bom número de exegetas protestantes. O Tabor nunca poderia ter sido o lugar da transfiguração de Jesus. Mateus 17:1 e Marcos 9:2 dizem que Jesus subiu a um alto monte e o Tabor só tem 320 metros de altitude. 6 dias antes da transfiguração, Jesus se achava em Cesareia de Filipe e nas cidades circunvizinhas depois da transfiguração. Marcos 9:30 diz que Jesus atravessou a Galileia, prova que não estava na Galileia. E o Tabor está na Baixa Galileia. Nos dias do ministério terreno do Senhor Jesus, o Tabor estava ocupado com casas e um sem número de habitantes, sendo impedimento para uma cena como a da transfiguração. Por outro lado, o Hermon oferece um conjunto de circunstâncias que enquadram perfeitamente a gloriosa transfiguração do Senhor. Ainda mais rodeado de alguns templos pagãos e ruínas de outros, em meio a grosseiros ídolos, o Mestre foi proclamado pelos céus Filho do Deus bendito no brilho da glória divina. Mateus 17:5. Os bons e famosos exegetas do Novo Testamento concluem com razões convincentes que o Hermon foi o monte da transfiguração do Senhor. A cadeia dos Líbanos. A parte norte do platô ocidental forma a espinha dorsal da Galileia. Ficava cercada pelas regiões marítimas de Acre e Fenícia, a oeste e ao norte pelo rio Leontes e o sistema dos Líbanos, a leste pelo lindo vale do Jordão e ao sul pela ondulante planura de Esdraelon. A cadeia dos Líbanos, depois da Fenícia, desce para o sul, corre entre o Mediterrâneo a oeste e o vale do Jordão a leste. No território de Israel, vai de Dan a Berseba,
já entrando no deserto da Judéia. No norte de Israel, esses montes são chamados montes de Naftali. No centro, montes de Efraim, e ao sul, montes da Judéia. Os montes de Israel, a leste do Jordão, pertencem à cadeia dos Antilíbanos. Montes de Naftali. Na Bíblia, essa cadeia de montes é chamada região montanhosa de Naftali. Josué 20.7 designa o aglomerado montanhoso ao norte de Israel, na região conhecida como Galileia. Erguem-se onde outrora estiveram as tribos de Azer, Zebulon, Naftali e Issacar. Abrangem tanto a alta como a baixa Galileia. José Pistonese diz: é uma alta e abrupta meseta, continuação dos montes Líbanos, dos quais está separada pelo rio Leontes. Corre do norte para o sul até as proximidades do lago da Galileia, de onde toma direção sudoeste e se inclina lentamente para o Mediterrâneo. Seu limite natural é o grande planalto de Esdraelon. Na Alta Galileia, os montes de Naftali alcançaram até 1.200 metros sobre o mar. Ao sul são mais baixos. Misto de montes e vales, fendas profundas, barrancos e toda uma série de acidentes. Foi sempre uma região marcada pela fertilidade e pela riqueza. Procurada através dos séculos por judeus e gentios, daí o nome com que ficou conhecida, Galileia dos Gentios. Isaías 9:1, Mateus 4:15. O Senhor Deus, através de Moisés, deu a essa região gloriosas bênçãos. Deuteronômio 33, 23, 24. Jesus passou aproximadamente 18 meses do seu ministério terreno na Galileia. Nela habitou também dos 4 aos 30 anos de idade. Lucas 3, 23. Quando se manifestou a Israel, 4 elevações principais repontam nos montes de Naftali: o Cornos de Atim, o Tabor, o Gilboa e o Carmelo. Cornos de Atim fica a noroeste do Mar da Galileia, cuja bacia está a 205 metros abaixo do Mediterrâneo. O monte deve estar a 180 metros sobre o vale, de defronte de Cafarnaum, entre estas cidades e o Tabor. Dista talvez 1 quilômetro de Cafarnaum. Nos seus flancos encontra-se o povoado de Atim. O monte, que descreve uma meia-lua em torno do Mar da Galileia, tem 2 picos principais em forma de chifres, daí a razão do nome. Entre os 2 cornos existe uma planura extensa, área que pode abrigar de 4 a 5 mil pessoas. Do cimo do monte avista-se o Mar da Galileia, o Hermon, todo o Golã, o vale de Ulã, até Safed, na Alta Galileia, e o Tabor na Baixa. Jesus referiu-se a Safed e ao Tabor quando disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Nos dias do Senhor Jesus, no dorso do Cornos de Atim, hoje conhecido como Monte das Beatitudes ou Bem-aventuranças, abundavam os lírios vermelhos usados como ilustrações no Sermão do Monte, Mateus 6:28. Os cruzados, no século XII d.C., apontaram este monte como lugar tradicional onde o Senhor Jesus pregou o sermão conhecido como o do Monte. Antes das cruzadas, ninguém se preocupou com o lugar do Sermão do Monte. Quem, entretanto, examina as imediações de Cafarnaum não encontrará outro monte que corresponda tão bem às circunstâncias em que Jesus esteve na ocasião quando proferiu o famoso sermão. Mateus 5:1 declara que o Senhor Jesus subiu ao monte. Parece indicar que por ali só havia aquele monte e que este era familiar do Mestre. Lucas 6,17 afirma que Jesus desceu com eles e parou numa planura. Em Lucas 6,12 diz que Jesus retirou-se para o monte, naturalmente subiu num dos cornos do Atim. Quando amanheceu, desceu a planura, onde se encontravam muitos discípulos. Lucas 6,17. Mateus contemplou Jesus subindo o monte e Lucas descendo a planura.
Pensa-se que Jetro, sogro de Moisés, tenha sido sepultado nas proximidades desse monte, nessa região em 1187 d.C., Guido de Luzimã, último rei cristão de Jerusalém, foi derrotado pelo sultão Saladino. Tabor, no território de Zebulon. No território de Zebulon, fronteira com Issacar, nas proximidades do Monte Tabor, houve uma cidade com o nome de Tabor. Josué 19:22 e Juízes 8:18, 1 Crônicas 6:77. O Carvalho de Tabor deve ser outra localidade no território de Benjamim, 1 Samuel 10:3. No hebraico é Tabor mesmo e significa pedreira ou simplesmente montanha. No presente, os árabes chamam-no Jebel Autor e os israelenses de Ar-Tabor é o nome isolado. Situado no ângulo nordeste da exuberante Esdraelon, distante 10 km de Nazaré e 16 km do Mar da Galileia. Sua forma assemelha-se a uma campanula, a um semicírculo visto do sul e de noroeste. Eleva-se 320 metros sobre o vale e 615 quilômetros sobre o mar. Seus flancos são rochosos, com exceção da encosta meridional, que é calcária. As demais estão cobertas de verde vegetação irrigada pelo abundante orvalho que nele cai todas as noites. Diversos caminhos em zigue-zague levam para o cimo do monte, onde há uma plataforma de 400 metros por 200 quilômetros. Das alturas do Tabor avista-se a Alta Galileia, o Lago de Genezaré, o Hermon, o Monte das Beatitudes, o Gilboa. A obra O Novo Dicionário da Bíblia diz taxativamente, desde o século IV d.C., e talvez mais cedo ainda, a tradição tem sustentado que o Monte Tabor foi a cena da transfiguração do Senhor Jesus. Isso não é muito provável, especialmente em vista do fato que nos dias do Novo Testamento havia uma aldeia em seu cume. Hoje existe uma grande igreja. Em Salmos 89:12, o Tabor é comparado com Hermon. Em Jeremias 46:18, com o Carmelo. Sua posição estratégica na vasta planície de Esdraelon dava-se importância para as guerras. Baraque organizou seu exército no Tabor e venceu Cícera. Juízes 4. Neste monte foram mortos os irmãos de Gideão. Juízes 8. Mais tarde, em Ofra, perto do Tabor, Abimeleque matou seus 70 irmãos, todos filhos de Gideão. Juízes 9:5. Nos dias de Oséias 5:1, havia no Tabor um santuário idólatra. Uma cidade plantada no seu cume foi conquistada por Antíoco III em 218 a.C. Em 53 a.C. travou-se a sangrenta batalha entre romanos e Alexandre, filho de Aristóbulo.
Em 53 a.C., travou-se uma sangrenta batalha entre romanos e Alexandre, filho de Aristóbulo. Em 66 d.C., Flávio Joséfo construiu para defendê-lo dos romanos. Nas alturas do monte, muros cujas ruínas ainda hoje podem ser vistas. Em 1799, Napoleão derrotou os turcos no combate conhecido como Batalha do Monte Tabor. Gilboa ergue-se em plena planície de Esdraelon. Em hebraico é Gilboa. Na Septuaginta, Gilboé. Na Vulgata, Gelboi. O significado da palavra é fonte borbulhante. Sua forma dá a ideia de enorme espiral, orientada de norte a sudeste. A parte mais larga olha para Beizan, mede 13 km de comprimento por 9 km de largura. Seu ponto culminante fica em Sei-Burkan, com 518 metros sobre o vale. A norte, correndo para o nordeste, limita com o rio Galude, a oeste pelo Wadi Semá e o El Nusf e o Wadi Subas ao sul. Constituição rochosa com boa camada de terra na superfície. É desnudo de vegetação com aspecto triste e sombrio. Nele se cultivam oliveiras, figueiras e alguns cereais que não necessitam de muita umidade. Mais do que o monte, parece tratar-se de uma pequena cordilheira. Davi chama-lhe Monte de Gilboa. 2 Samuel 1:21. Atualmente são denominados colinas de Jebel Facua. Nesse monte, os filisteus derrotaram Israel. Ali também morreu Saul com seus filhos, 1 Samuel 31. Por causa deste triste hecatombe, Davi amaldiçoou os montes de Gilboa, 2 Samuel 1:21. Carmelo. O termo vem a ser vinha, jardim, terra ajardinada e frutífera, ou simplesmente terra fértil, usado quase 30 vezes somente no Antigo Testamento. No hebraico é Carmel, no árabe Curmul. Sob o nome Carmelo designa-se: número 1, uma cidade situada a 15 metros ao sul de Hermon. Josué derrotou o seu rei e o incorporou à tribo de Judá. Josué 12:22 e 15:55. É constituída, hoje se chama Ibert Kermel. Número 2, uma pequena montanha ao sul de Judá, onde Saul, depois de ferir Amalequitas, ergueu o monumento em sua própria honra. 1 Samuel 15:12. Nabal, o esposo de Abigail, possuía terras e rebanhos, e Davi, fugindo de Saul, escondeu-se neste monte. 1 Samuel 25, 2, 5, 7, 40. O rei Uzias teve também abundantes riquezas neste monte. 2 Crônicas 26, 10. O monte se trata da verdade de uma cadeia de montanhas.
Então, no 3 aqui, o monte. Trata-se, na verdade, de uma cadeia de montanhas que corre de nordeste para sudeste. No seu lado ocidental, dá para o Mediterrâneo. À medida que se dirige para o sul, vai se estreitando paulatinamente até terminar no promontório que cerca a Baía de Acre. Separa-se do Planalto Central pelo Wadi El-Mil. De norte para o sul alcança cerca de 30 km por 5 e até 15 km de largura. Confina a leste com Esdraelon e ao sul com o Saron. O Quizon corre a seus pés pelo sul, na divisão das terras de Canaã por Josué. O Carmelo ficou com Azer. O ar no cume do Carmelo é puríssimo. Verduras, legumes, frutas variadas e flores sobejam em seus flancos. Grande número de cavernas naturais aparece no monte, algumas pequeninas que explicam Amós 9:3 e outras grandes, como a chamada de El Kedar, aberta na rocha, medindo 14 metros de comprimento por 8 metros de largura e 6 metros de altura. Diz a tradição que nesta caverna Elias e Eliseu tinham a escola de profetas. Eliseu se encontrou com a Sunamita nesse monte, 2 Reis 4:25. Na extremidade ocidental está o Jebel, o Mar Elvas, onde Elias fez a prova de fogo com Baal, 1 Reis 18. No recanto do monte existe um lugar chamado El Maracan, que significa incêndio. Um poço que a tradição afirma ter sido de onde Elias tirou água 3 vezes para o seu sacrifício. Muitas pedras rolam no monte em forma de melão. No cume do Carmelo, Elias travou a batalha contra Saul. Não, eu li errado. No cume do Carmelo, Elias travou a batalha contra Baal. Centenas de sacerdotes foram derrotados pelo Senhor e mortos no ribeiro de Quizon, 400 do poste ídolo e 450 de Baal. O profeta Eliseu passou muitas vezes pelo Carmelo, 2 Reis 2:25, 4:25. Ao sul do Carmelo está Dotã, onde José foi vendido aos ismaelitas por seus irmãos, Gênesis 37:17. Ali também os sírios foram feridos de cegueira por Eliseu, 2 Reis 6:13-18. No Carmelo tem-se uma vista esplêndida do Mediterrâneo, do Líbano, de toda a Galileia, do vale de Jezreel e do Saron. Conta-se que Pitágoras passava horas no Monte Carmelo e Vespasiano oferecia sacrifícios aos deuses a fim de que o instituíssem imperador. As escrituras sagradas exaltam as belezas e a grandiosidade do Carmelo. Isaías 35:2, Jeremias 50:19, Cantares 7:5 e Malaquias 7:14. A moderna cidade de Haifa, com seu magnífico porto, está aos pés do Carmelo. A fortaleza de São João, Acre, não está longe também. Em Haifa está a segunda maior lapidação de diamantes do mundo. O Monte Carmelo está hoje transformado num bairro muito importante de Haifa, onde se multiplicam prédios gigantescos e residências luxuosas. Abriga a sede mundial dos carmelitas e da religião Bahá'í. Montes de Efraim, também conhecidos como o Planalto Central. Nomes bíblicos: a região que coube por herança a Efraim na terra de Canaã, Josué 20:7, era montanhosa e foi chamada de Montes de Israel, Josué 17:15. E posteriormente Montes de Samaria, Jeremias 31,
5 e 6. Amós 3, 9. Localização. As fronteiras de Efraim estão determinadas em Josué 16. Seu limite com Manassés é descrito em Josué 17, visto que Manassés estava situada ao norte e nordeste de Efraim. Essa fronteira praticamente é a de Efraim. Corria de leste para oeste, desde o Jordão e Jericó, em direção ao interior de Betel. Cerca de 16 quilômetros ao norte de Jerusalém, passando próximo a Luz e Astarote e alcançando Beteoron, inferior até Geses. A fronteira norte parte de um ponto em Micmetá, Josué 16:6, a leste de Siquém, Josué 17:7, e volta-se para o ocidente. Seu curso nessa direção corria desde Tupua até o ribeiro de Caná, que se junta ao Wadi al-Já e chega ao Mediterrâneo, cerca de 7 quilômetros ao norte de Jope, Josué 16:8. Ao ocidente, seus limites estão definidos em Josué 16:6-7. A região é um pouco elevada e bastante regular. Algumas de suas elevações têm a forma de campânula escalonada, próprias para a lavoura. Visto de longe, a região dá a ideia de um maciço compacto. De perto não passa de montes isolados e semeados pelo vale. Entre os montes há planícies, algumas grandes e outras pequenas. Algumas são tão pequenas que não passam de precipícios. Ao tempo de Flávio Josefo, a água era abundante e o seu solo fertilíssimo. Jacó abençoou Manassés e Efraim como ramo frutífero junto à fonte. Gênesis 49:22. Moisés também abençoou a herança de José com o orvalho e a abundância da terra. Deuteronômio 33, 13 e 16. Nessa região, nos dias de Saul e Davi, havia bosques perigosos e florestas imensas. Num desses lugares travou-se a batalha entre Absalão e os exércitos de Davi. 2 Samuel 18, 6, 17, 22, 24, 26 e 27. Todavia, a região montanhosa de Efraim ficava ao ocidente do Jordão. Davi, porém, na ocasião se achava em Manaim, na Transjordânia. Os montes principais. A região toda é montanhosa, mas apenas 2 montes se destacam sobre o altiplano: Ebal e Gerizim. Ebal Pedra fica ao norte do vale e Gerizim ao sul, ambos de constituição calcária. O Ebal é quase desnudo, enquanto o Gerizim é coberto de vegetação. De ambos se obtém uma vista panorâmica da Palestina ao norte de Ebal e ao sul do Gerizim. O cume de ambos é uma meseta de gigantesco tamanho. No Gerizim construíram-se casas e um templo maior e mais suntuoso do que o de Salomão em Jerusalém. No pico do monte foram abertas 10 cisternas para captar águas pluviais. Ambos os montes ocupam posições estratégicas no centro da Palestina, caminho forçado para alcançar tanto o norte como o sul. Do Ebal seriam proclamadas as maldições e do Gerizim as bênçãos. Deuteronômio 29, 27, do 1 ao 13, cumpridas em Josué 8, 30 e 34. Algumas dificuldades histórico-geográficas entre Deuteronômio 11, 29 e 30 e Josué 8, 30 e 35, que devem ser examinadas com cuidado. Entre os 2 montes existe uma planície que comporta milhares de pessoas. É um anfiteatro feito pela mão de Deus. A acústica é perfeita de qualquer nos montes que se fale. Ouve-se com nitidez no vale. Isso permitiu a 6 tribos proclamar do Ebal a maldição e do Gerizim a bênção. E dentre os representantes de Israel, mais de 600 ouviram a palavra do Senhor.
Posteriormente, peregrinos e cientistas que visitaram o local fizeram prova da acústica, que é perfeita.